Uma linda e verdejante vida, você uma linda e maravilhosa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Munhoz, sou cromoterapeuta, numerólogo, cartomante, benzedor, mago do fogo e runemal. Sejam todos magnificamente bem-vindos ao meu canal. Bom, eu estava fazendo essa jornada das cores na forma de live. Contudo, eu tive alguns probleminhas no meu equipamento, então vamos seguir com os dois últimos sendo gravados e postados posteriormente, tá? Assim que eu terminar de fazer essa playlist, eu vou colocar também técnicas da utilização da cromoterapia à distância. E você vai poder utilizar ela aqui. Então, ela vira um curso básico de cromoterapia. Então, quando eu terminar e passar esses apontamentos, eu vou retirar todos os vídeos do ar, vou fazer a edição deles e já vai subir como curso gratuito de cromoterapia. Vai ficar lá no meu site. Se você não sabe qual que é o meu site está aqui embaixo na descrição. E você vai poder acessá-lo e poder abaixar os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo lá e também esse curso aqui, tá bom? Só uma coisa bacana, se você é de Belo Horizonte, já fazendo uma propaganda aqui, agora no final de outubro de 2023, eu vou dar o curso de benzimento. Talvez seja o último curso que eu dê esse curso no ano, aqui em Belo Horizonte, tá? Se você se interessou também nesse curso, mas mora em outra localidade, se quiser, entre em contato que a gente pode ver a logística para poder levar esse curso até a sua localidade, tá bom? Então, se você tem interesse já nesse curso, manda um oi para mim e vamos conversar a respeito, tá bom? Vai ser dia 29, de 1 às 7. Mas à medida que a gente for passando aqui, eu vou passando mais a respeito sobre ele. Então, hoje, eu vou falar da cor violeta, né? No próximo vídeo, que eu não vou dizer que é semana que vem, mas no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a cor branca e a gente encerra aqui a nossa jornada das cores. Bom, o que tem de interessante o violeta? O violeta ficou muito popular ultimamente por causa do São Germain, né? Chama violeta, chama da purificação e transformação. Purificação não, desculpa, da transmutação e da mudança, né? E o violeta, ele cabe muito bem nisso. Lembrando que o violeta, ele é uma frequência do roxo. A cor a cor média, a cor principal que a gente vê no arco-íris é o roxo, né? Se a gente for fazer roxo não, desculpa, é o violeta mesmo. Roxo é uma das frequências do violeta. Se a gente for ver o que tem de interessante o violeta, a gente vai ver que o violeta ele sempre está conectado, ele sempre está ligado, ele sempre está unido a essa questão de transformação. Então, se a gente pegar os atributos do violeta, a gente tem o atributo de liberdade, tem o atributo da transformação, tem o atributo da conexão divina, né, uma conexão divina muito mais facilitada, né, por causa do nosso chakra da coroa. E a gente pode ver também o violeta sendo utilizado muito em situações ligadas a poder. Grave bem isso. O violeta é ligado a situações ligadas a poder. E aí você deve estar pensando o seguinte, mas tá, poder espiritual, né? Não, poder material. Se você observar as vestes de alguns reis, procura na internet. Vai lá, procura rei. Né? Se você vê aquelas vestes dos séculos passados, você vai ver muito violeta, muito roxo nessas vestes, muito púrpura nessas vestes. Então, o violeta ele está ligado a poder também, né? Tanto o poder secular, que é esse poder do rei e de figuras de autoridade, também como o poder clerical, o poder da igreja. Se a gente observar muito, o roxo está muito presente em obras de arte, tanto do cristianismo quanto de outros, do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do islamismo. Você vê muito violeta e muito roxo ligado a questões do espiritual. E tem que estar ligado mesmo, visto ele se conecta fortemente com o chakra da coroa.
Ele é uma cor excelente para nos ajudar em processos que precisamos deixar uma parte de nós se perder, morrer, por assim dizer, e ela ser transformada. A gente vê muito isso nos mitos de Nanã-Buruqui, né? Qual que é a cor de Nanã-Buruqui? É o roxo ou o violeta, né? E qual que é a função da Nanã? Qual que é a função bacana da Nanã? É a função da decomposição e renovação. Ela é a senhora da... Eu vou usar um termo aqui, mas por favor não me entenda errado, né? Ela é a senhora da decadência. Que decadência é essa? Da decomposição, daquilo que decai, daquilo que se desagrega. Não é essa decadência que eu estou falando de moralidade. Não é a decadência da moralidade, mas a decadência no sentido mais natural do uso da palavra decadência, né? De algo que decai. É igual você falar assim, o átomo de plutônio, né? Ele possui uma decadência. De, ele vai ter uma sequência de processos que vai decaindo até que ele se transforme em outros átomos. O átomo de urânio, de tório, de rádio, e assim sucessivamente. Ou seja, ele tem uma sequência de decaimentos, né? A gente utiliza o decaimento, mas também pode utilizar a palavra decadência. A palavra decadência, ela nos remete a alguma coisa ruim, e não é. Então, a Nanã, ela tem essa questão do desmanchar, né? De transformar aquela matéria que já não tem mais serventia em algo novo. Então, ela, por exemplo, ela viria depois do Senhor da Palha, né? Enquanto o Omolu tem toda essa questão da morte, Nanã vem depois, porque Nanã desfaz. Se a gente observar muito as mortalhas fúnebres, elas também têm o roxo nelas, né? Elas têm a presença muito forte do violeta. Se for para criança, talvez o lilás, né? Porque é uma frequência mais clara, por assim dizer. É muito comum também encontrar o púrpura, né? Principalmente tratando de autoridade. Você tem aquela mortalha da cor púrpura e ela está lá. Então você vê que o violeta ele está muito presente nos processos de transformação. Muitos processos de transformação, ele se agrega à luz, à cor, à chama violeta. E também por isso que ele está bem ligado à libertação, né? Porque uma vez que você decai, uma vez que você degenera, uma vez... Eu estou só usando o sentido natural, tá? Não estou falando de nada de moralidade. No sentido de você romper, você transforma, você liberta matéria para o universo, você libera coisas para o universo, você se libera, né? Então, o seu corpo, ele vai cair à terra, ele vai passar por um processo de decadência, né? E vai perder átomos de carbono, vai perder átomos de cálcio, vai perder íons de ferro, de níquel, de zinco. Você vai desmanchar, você vai libertar toda essa quantidade de minérios que a gente tem no nosso corpo, toda a quantidade de líquidos que tem no nosso corpo. Então, perceba, violeta, libertação. Ah, mas é só libertação pela morte? A morte é uma libertação, né? Mas a gente tem que entender que morte nem sempre é no sentido físico, pode ser no sentido é, emocional, é, pode ser no sentido intelectual, pode ser whatever, né? Você tem essa questão da morte, e o Violeta está muito conectado a isso. Ela não é literalmente o corpo morrer, né? É um processo que está se acabando e vai se renovar e vai se transformar, e ele vai acontecer, né? Se você parar para pensar, você está morrendo desde o dia que você nasceu, porque as células vão se duplicando, as células vão morrendo, as células vão maturando, as coisas vão acontecendo, vai ter fermentação dentro de você e tudo mais. É morte que compõe a vida, né? É o que na física a gente chama de aumentar o grau de entropia, né? O grau de estados acessíveis. Mas esquece isso.
Então, entenda, o violeta está ligado a esse processo de transformação. Dentro de nós, ah, tá, esqueci de um processo antes desse, que é o processo da transmutação, né? Transformação e transmutação. Transmutação é transformar de uma coisa para outra, né? Por exemplo, um processo de transformação alquímico transforma qualquer metal, preferencialmente o chumbo, né? Sempre tem essa ideia com o chumbo em ouro. Transmuta, ele vira de um elemento para outro. A gente tem isso dentro da física das radiações, né? Transformando plutônio em tório, transformando plutônio em, em rádio, né? E no fim da vida deles virando tudo ferro. Então a transmutação é isso. E a gente tem essa transmutação dentro de nós. Às vezes você se vê como um carvão, né? E passa por N situações, daí a pouco você está brilhando como um lindo e maravilhoso diamante, né? Então a gente tem esse processo de transformação que está ligado à luz violeta. Então ele ajuda você, por exemplo, a passar num processo de tipo de água para o vinho, né? Uma transmutação profunda e verdadeira. A gente atua ele muito no chakra da coroa para que a gente tenha essa conexão espiritual mais facilitada com com o universo, para que a gente possa receber mais intuições, para que a gente possa receber mais entendimento, né, para que as ideias fluam com mais facilidade para nós, para que a gente possa entender o nosso papel nessa realidade, para que a gente possa se conectar com outra pessoa muito facilmente. E quando a gente olha para o coronário, é muito importante o tipo de violeta que a gente está vendo. Geralmente a gente vê o violeta no coronário, mas ele pode estar mais para o lilás ou mais para o púrpura, e tem diferença grande. Vamos falar aqui um pouquinho deles. O lilás é a energia mais suave do violeta, ele promove uma transição, uma transformação mais suave, com mais tempo de aproveitar, de perceber, de entender todo o conjunto das coisas que estão acontecendo, né, sem muitos saltos. No caso do violeta, por exemplo, ele dá saltos. Ele promove tudo isso que eu falei do lilás, mas ele vai dando saltos maiores, né? E da mesma maneira que a gente se liga ao divino, o violeta também faz com que essa ligação seja cada vez mais suave, mais sutil, sem muito trancos, sem que ela aconteça com um tranco maior, né? O violeta, assim como o lilás, assim como o violeta, eles, quando a gente vê no chakra coronário, mostra que esse chakra está bastante saudável. O violeta ele já mostra uma certa diminuição ele mostra uma certa diminuição na energia do chakra, porque ele tem mais um tom branco. Isso significa que o chakra da coroa está um pouquinho desvitalizado. E cá entre nós, desvitalizar um chakra da coroa, você tem que estar muito empolgado. E outra coisa que liga ao violeta, essa faixa do violeta, é o púrpura. O púrpura eu falei aqui, e o púrpura está ligado a poder, né? O uso da cor púrpura é uma cor de poder. Como ele se vincula a essa frequência mais alta, então é um poder muito absolutista, tá? Então a gente vai ver pessoas utilizando o púrpura, aquelas que têm uma capacidade de dominação maior. E lembrando que dominação nesse sentido não significa ser necessariamente negativo, mas que ele tem um controle mais forte sobre uma determinada situação. E por isso que eu falei que desse controle mais absolutista, né? Os reis, os imperadores, grandes líderes do passado, tanto para o lado positivo quanto não, e a gente vê o uso extensivo e ostensivo da cor púrpura, denotando poder. Poder da onde que está? Poder para controlar vidas. E por querendo ou não, ele controla vidas. Se você está numa situação como um rei, como um governante, você controla vidas, né? Talvez você nunca tenha
parado para pensar a respeito disso, mas um rei, um governante, um imperador, um líder carismático, ele tem controle sobre a vida daqueles que estão abaixo dele, decidindo quem vive e quem morre, né? Através das suas ações, que pode ser ações de forma direta, né, mandando matar, ou ação de forma indireta, sendo omisso. Guarda isso. Agora, quando a gente vê isso no coronário, aí é extremamente perigoso. Mas é extremamente perigoso mesmo. Porque por mais que o coronário represente essa coroa, essa ligação espiritual maior, e o púrpura aparece também em vestes ligado ao poder sagrado, no coronário ele indica o fanatismo. Ele indica o grau máximo desse poder, que é o fanatismo religioso, que é aquele estado de obsessão com o espiritual, ao ponto de você criar situações como aquelas seitas que aconteceram nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, que promovem suicídios em massa, ou uma visão deturpada de um processo religioso que não teria como se deturpar. Você já ouviu falar de cristão extremista? Você já ouviu falar de islâmico extremista? Talvez você já deve ter ouvido falar de hinduísta ou sikh extremista, né? Agora, você já ouviu falar de budista extremista? Eu sei, você deve tá fazendo uma cara de paisagem do tipo, o que ele falou? Eu falei budista extremista. Aí eu falo assim, mas como assim budista extremista? Então, teve ou tinha um grupo lá em Mianmar fica ali na Ásia, perto da Índia, que tinha um grupo de extrema budista. Então, perceba, quando a pessoa ela se perde no espiritual e entra num processo fanático, até mesmo as religiões com cunho mais filosófico, que não teria, que na nossa visão comum, não teria como ter um estado fanático, tem. Então, tem-se o extremismo budista. E isso, quando a gente olha com a visão intuitiva, a visão do terceiro olho, a gente vê o coronário dessas pessoas púrpura, que está ligado com o entendimento equivocado do poder espiritual, o poder equivocado e obcecado com o divino, com o espírito, com o universo. Então, além do coronário estar no estado adoentado, bloqueado ou cristalizado, no caso desses é mais cristalizado, ele ainda possui a cor púrpura nele, se ligando a esse desejo, né, do coletivo. Se a gente pegar o violeta se conecta ao coletivo, né? Até o coronário se liga ao coletivo. E de forma positiva para entender, nós somos parte de um todo, com as nossas individualidades. Quando a gente olha com a pessoa com energia púrpura no coronário, nós somos parte de um todo sem uma individualidade, porque a individualidade se perde naquele todo, que é o grupinho deles, que é um todo pequeno. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês a respeito do púrpura, do violeta, do lilás. Obviamente, se você pegar e utilizar eles em excesso, como eu sempre falo para todo mundo, você vai perceber que você vai entrar no processo de ficar se transformando o tempo todo, né? Você entra num processo igual ao computador. Você vai ficar reiniciando e nunca vai chegar no momento de utilizar dessa transformação. Então, usar muito o violeta, roxo ou púrpura é ruim nesse sentido, né? Talvez se você precisa de uma questão de uma afirmação maior, tem que estar lidando com um cargo de liderança, precisa de uma afirmação maior porque seu ego está um pouco mais frágil, usa o púrpura. O púrpura te ajuda a isso. Mas entenda que ele vai buscar essa não
individualidade. Ele vai buscar uma uniformidade para que tudo seja único com um só pensamento. Mas pode usar, tá? Só não exagera. E da mesma maneira, utilizar muito o violeta, você vai ficar transmutando e nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, essas coisas são maravilhosas? São. Precisa ser usado o tempo todo? Não, não precisa. Faça o teste, compre uma lâmpada, adquire uma lâmpada, ou então pegue um papel celofane, cubra a lâmpada, durma uma noite inteira sobre essa luz, vocês vão perceber os efeitos maravilhosos dessa luz, principalmente para dor de cabeça, para otite, para processos espirituais, uma dor espiritual, uma ferida de alma, maravilhoso, tá bom? Então fiquem magnificamente bem. Logo vai estar saindo nosso vídeo da cor branca. Assista os outros vídeos que vai estar aqui no finalzinho na playlist. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e vão comentar com outras pessoas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a pessoa, clica aqui e acessa o nosso site. Beijo no coração, fiquem magnificamente bem e que o Senhor Shiva vos abençoe.